Nesse vídeo, vamos falar sobre o conceito de variação linguística, de variável dependente e de variáveis independentes, de acordo com a sociolinguística laboviana. Labov define variação linguística como formas alternativas de se dizer a mesma coisa, no mesmo contexto, com o mesmo valor de verdade. Por exemplo, no par de frases em 1 e em 2, nós temos que a diferença na pronúncia da palavra menino, como menino ou como menino, não altera o significado das duas frases. O menino correu até a praia e o menino correu até a praia, nós temos a mesma mensagem sendo transmitida, a mesma situação no mundo está sendo descrita. Então, sempre que uma frase for verdadeira, a outra também vai ser verdadeira. Não há, portanto, alteração de significado. Ambas podem ser utilizadas dentro daquela comunidade pelos mesmos falantes para expressar a mesma informação. Um outro par de exemplos, em 3 nós temos Pedro é professor, em 4 o Pedro é professor. A presença ou ausência do artigo na frente do nome próprio não altera o significado dessas sentenças, elas continuam expressando exatamente a mesma mensagem, descrevendo exatamente a mesma situação no mundo. Mais um par de exemplos. Em 5, Pedro comprou 2 pães. E em 6, Pedro comprou 2 pão. Apesar dessa diferença na concordância, na flexão de número da palavra pão, nós temos a mesma mensagem sendo transmitida. Não há alteração no significado, porque permanece a informação de pluralidade nessa expressão marcada no número 2. Aqui cabe uma observação, porque é muito comum que os estudantes que estão começando na área de letras, começando a estudar fenômenos linguísticos, e quando se deparam com essa noção de variação, eles associam a ideia de variação linguística apenas a aquilo que foge ao padrão da gramática tradicional, aquilo que foge ao padrão da gramática normativa. Então eles consideram, muitas vezes, que variação linguística é o nome para a forma não padrão. Nesse par em 5 e 6, alguns diriam que 6 é a variação linguística e 5 é a forma padrão. E não é essa a definição de variação linguística. Variação linguística não é uma forma específica, é a alternância entre formas. E às vezes essa alternância se dá entre uma forma padrão e uma forma não padrão. Mas isso não é obrigatório e não é isso que define a variação linguística. Também pode acontecer variação linguística entre duas formas padrão. Mas muito bem, a definição então é que variação linguística são formas alternativas de se dizer a mesma coisa no mesmo contexto com o mesmo valor de verdade. Só que isso levanta um problema. Muitos autores apontam que essa definição funciona muito bem para a variação fonética, que é o tipo de fenômeno que Labov estuda nos seus primeiros trabalhos. Os seus primeiros trabalhos são sobre variação fonética, mas os autores apontam que isso não funciona muito bem para a variação sintática ou para a variação morfossintática. Antes de dar um exemplo mais relevante desse problema, vamos dar um caso que parece problemático, mas na verdade não é. Quando nós temos sentenças como 7 e 8, os homens chegaram e os homens chegaram, a princípio, olhando para esses exemplos, nós chegaremos à conclusão de que isso é um caso de variação, que está acontecendo aí, novamente, a ausência de concordância, e essa ausência de concordância não muda o significado dessas sentenças. Só que nesse caso específico muda, porque em português brasileiro, a expressão os homens acabou assumindo um significado específico. Ela não significa apenas pessoas do sexo masculino, mas ela significa especificamente a polícia. Então a frase como os homens chegaram, ou mesmo os homens chegou, ela é usada para se referir à polícia e dizer que a polícia chegou. E aí qualquer sociolinguista simplesmente reconheceria que não, esse é um caso que não é de variação por um acidente. Essa expressão adquiriu um significado diferente nessa língua
E aí não há uma alternância de fato, não são formas alternativas de se dizer a mesma coisa de fato. Mas isso não afetaria o fenômeno geral de variação na concordância. Para todas as outras expressões nominais na língua, as mulheres chegaram, as mulheres chegou, os meninos chegaram, os meninos chegou. Nós temos, sim, casos de variação no sentido laboviano. Então esse par de exemplos não traria problemas efetivos. Porém, vários autores apontam para questões sistemáticas, de alternâncias sintáticas sistemáticas, em que parece haver, sim, diferenças de significado, em que não podemos dizer que são simplesmente formas de se dizer a mesma coisa. Um exemplo muito claro disso é com relação à alternância entre a voz ativa e a voz passiva nas línguas que possuem essas duas vozes. Uma sentença como 9, João comprou este apartamento, e 10, este apartamento foi comprado por João, a princípio, ao olharmos para esses casos, nós iríamos concluir que são casos de variação, são uma variação linguística, porque a mesma situação está sendo descrita, o mesmo evento está sendo descrito. É impossível que a sentença 9 seja verdadeira e a sentença 10 seja falsa, e vice-versa. Só que os autores vão chamar a atenção para o fato de que essas expressões elas não são usadas no mesmo contexto. Elas têm diferenças do ponto de vista informacional. Elas veiculam informações ligeiramente diferentes, elas têm status informacionais diferentes. Nós podemos até explorar um pouco mais disso em outro vídeo sobre a perspectiva funcional da sentença. Mas o importante aqui é o seguinte: grosso modo, o uso de uma sentença na voz ativa indica que o agente é o assunto daquele discurso, que aquele discurso está versando sobre o agente ou pelo menos sobre vários possíveis agentes. Da mesma maneira, uma sentença na voz passiva vai ter como assunto, como sua temática, o paciente. Vai indicar que aquele discurso é sobre o paciente ou pelo menos sobre vários possíveis pacientes, é sobre eles que o falante está falando naquele momento. Nós podemos ver isso ao tentar encaixar essas duas sentenças num discurso maior. Então, a primeira sentença pode ser encaixada em uma sequência como em 11. João comprou este apartamento. Ele pagou 300 mil à vista e pegou as chaves no mesmo dia. Em que a sequência inteira está falando sobre João. E o exemplo da voz passiva pode ser encaixado numa sequência como 12. Este apartamento foi comprado por João. Ele valia 400 mil reais, mas foi vendido por 300 mil. Em que a sequência inteira está falando sobre o apartamento, sobre o paciente. E isso mostra que não é fácil intercambiar as duas sentenças, elas não vão aparecer nos mesmos contextos, elas têm contextos diferentes de ocorrência. E a definição de Labov de variação linguística diz que são formas de dizer a mesma coisa no mesmo contexto. Só que nem todos os casos de alternância sintática são tão claros assim. Se nós olharmos para exemplos como 13, 14, 15 e 16, nós vamos ver que podemos fazer perguntas de duas formas distintas. O pronome interrogativo pode aparecer no início da frase ou pode aparecer no final da frase, como em o que você comprou o quê? Quem a polícia prendeu quem? Só que não é tão claro se há alguma diferença de significado ou se há alguma diferença discursiva entre esses casos. Mas diante deles, alguns sinteticistas vão manter a posição de que não. Todo tipo de alternância sintática tem algum tipo de diferença semântica ou algum tipo de diferença discursiva. Se a gente não percebeu ainda, é porque a gente ainda precisa descobrir qual é. Então é tarefa da teoria sintática, é tarefa da teoria semântica examinar esses dados e descobrir o que é de diferente realmente entre eles. Por outro lado, outros autores, mais em conformidade com a posição tradicional de Labov, vão dizer que não, que existem casos
de alternância sintática que se conformam à definição de Labov, que mesmo que haja alguma pequena nuance de significado, eles ainda correspondem a dizer a mesma coisa. Eles ainda são casos em que a mesma situação está descrita, de que o critério do valor de verdade se aplica. Essas frases vão continuar sendo verdadeiras no mesmo contexto ou falsas no mesmo contexto, elas nunca vão ter valores de verdade distintos. Então, existem essas duas posições. A posição de que toda alternância sintática possui uma diferença semântica e ou discursiva, então não se encaixa na definição de variação segundo a teoria laboviana. E existe a posição de que não, de que a alternância sintática, pelo menos algumas alternâncias sintáticas, são variações linguísticas no sentido da sociolinguística e podem e devem ser estudadas. E as pesquisas sobre variação sintática, elas foram feitas ao longo dessas décadas e elas continuam sendo feitas. Em que os sociolinguistas enfatizam mais o aspecto de que essas formas estão transmitindo a mesma mensagem, transmitindo o mesmo conteúdo referencial.